Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos. São 5 aulas em cada módulo, então eu fiz um script e vou, para não me perder muito aqui, eu quero deixar o mais claro possível, o mais nítido possível, para vocês poderem entender, ok? Então, a primeira coisa que eu posso te falar é a tristeza do aluguel. Você que está acostumado a pagar aluguel aqui no Brasil, você imagine pagar um aluguel na Itália que às vezes é muito mais do que você paga aqui. E já para começar, vamos colocar o euro hoje a R$ 7, né? Porque está 6 e pouquinho, e dependendo desta aula que está sendo gravada agora em 2025, talvez ele esteja mais ou talvez ele esteja menos. Mas eu já vou fazer um cálculo aqui por 7. Então, tudo que você for comprar ou fazer lá na Itália, põe na sua cabecinha, é sempre vezes 7. Esqueça o real e de agora em diante nós vamos falar em euro. Saindo da tristeza do aluguel. O grande erro hoje é sair daqui do Brasil para alugar uma casa na Itália. Porque todo mundo pensa em viajar, está com o seu passaporte, já está aí com a sua cidadania, ou até mesmo não está com a sua cidadania, mas tirou um visto de trabalho, um visto de estudo. É a primeira coisa que vem na cabeça, porque nós já fomos criados assim aqui no Brasil, de querer pagar o aluguel. Então na Itália, quando as pessoas vão, já vão com esse intuito. Então eu fico pensando assim, se você pensa em morar na Itália, ficar lá, não tem por onde começar, eu faria o que eu fiz, o meu planejamento que eu fiz para mim. Fiz cálculos para não pagar o aluguel e comprar minha casa à vista. E com o preço que iria pagar o aluguel, obter ela. Então vamos lá. O grande erro, alugar na Itália ou comprar com as suas economias. A armadilha do aluguel na Itália, muita gente chega na Itália com o sonho da cidadania, mas comete o erro de cair direto no aluguel. Só que aqui tem um detalhe que ninguém te conta. O aluguel na Itália, para quem é imigrante, costuma ser caro. Exige garantias, às vezes até 4 meses de aluguel antecipado, sem contar com a imobiliária. Também vou te explicar em outros módulos tudo isso daí para vocês. No final do mês é um dinheiro que nunca mais volta e você está pagando a hipoteca do senhorio italiano, sim, do proprietário. E em vez de pagar a sua, você estaria pagando a dele. A comparação com a economia no Brasil. Agora deixa eu te falar. Com você que tem uma economia guardada no Brasil, está se preparando para vir para a Itália. Às vezes você não tem um terreno, você não tem uma casa própria, mas você conseguiu dinheiro guardando pouco a pouco, fez aquela sua poupança lá. Então põe em mente que todo o dinheiro que você iria pagar de aluguel, porque eu também vou explicar nos outros módulos aí como é que funciona o aluguel na Itália, os cálculos que você tem que fazer, o 4x4 para residência e o 6x6. Ah, Antônio, o que é o 4x4? Lá o proprietário da casa, quando ele vai te alugar, ele não quer te alugar por um ano. Ele quer te fazer um contrato de 4+4. Mas como que funciona 4+4? Quando estiver vencendo o 4º ano, você tem que já renovar mais 4 anos para cima. Mas e se eu não quero? Eu quero finalizar nos 4 anos. Se você não quiser, muitos dos proprietários fazem com que você arrume uma outra pessoa e coloque no seu lugar. E isso está na cláusula e na multa. Então você já imagine que você tem que fazer um cálculo de 8 anos de aluguel, ou no mínimo 4 anos, para você já ter uma ideia o que é você comprar a sua casa própria, ok? Talvez você tenha 100 mil, 150 mil, ou até mesmo 200 mil reais aí no Brasil, e com esse dinheiro você muitas vezes não compra nenhum terreno bem localizado. As coisas aí no Brasil também valorizaram demais. Mas se você converte isso e entende o mercado italiano, esse valor é suficiente para você comprar a sua casa à vista em cidades excelentes. Até mesmo como Biella, onde eu comprei. E por que comprar e não alugar? É a matemática. Pensa comigo, se você tem esse capital com que você vai entregar 500,
600 e até 800 euros. Por que eu falo 800 euros? Isso nós estamos falando numa cidade afastada das metrópoles, tipo Roma, Milano, Torino. Por quê? Você vai alugar lá uma casa de 2 quartos em Milano, por exemplo, menos de 800 euros você não consegue, é difícil. E aí quer dizer, quanto maior a cidade, quanto mais populosa seja a cidade, os aluguéis vão lá em cima. E aí quer dizer, você ainda tem os 4 meses que você tem que dar de fiança aluguel e mais a imobiliária. Então você já vai fazendo o cálculo. Mas, Antônio, nós não queremos morar nas grandes capitais. Sim, aí vocês vão fazer o que eu fiz. Vão fazer um mapeamento das cidades, escolher a sua cidade, como escolhi a minha, e vão ver os preços de aluguéis. E depois, também aqui embaixo, nos outros módulos, tem as armadilhas. As armadilhas de pessoas, de imobiliárias que te oferecem casas muito distantes, com aluguéis baixos, tipo 300 euros, 400 euros, 450. Então eu já recomendo que, se você estiver pensando em mudar, afitar, alugar uma casa de 2 quartos no mínimo, comece por 500 euros, porque daí você vai ter a qualidade da casa e uma série de coisas que mais abaixo eu também vou te explicar. Por quê? Porque tem toda uma estratégia. Então você faz esse cálculo e você vai ver que vai compensar você comprar o seu apartamento ou a sua casa. Ok? Mês para um dono de imóvel na Itália. Em um ano você já pagou fora. Em um ano você jogou fora mais de 6 mil euros. Em 4 anos você já deu de presente para um estranho quase 25 mil euros. Sabe o que são 25 mil euros? É o preço de um apartamento inteiro onde eu comprei em Biella. Ou seja, em 4 anos pagando aluguel, você já comprou sua casa própria. Entendeu, gente? E o seu senhorio continuou sem nada. A segurança do patrimônio de pedra, se você tem essa economia no Brasil e está se preparando, ou se não tem, está se preparando, né? Ela está perdendo valor ou rendendo pouco diante da inflação que tem muito aí no Brasil. Quando você traz esse recurso e compra uma casa aqui na Itália, você está transformando o seu papel em dinheiro num patrimônio real, em euro. Você para de gastar com aluguel e o seu custo de vida cai drasticamente e você passa a viver com paz de quem é dono do seu próprio teto aqui na Europa. E nós estamos falando Europa, nós estamos falando em euro. O chamado para a realidade. A pergunta que eu te faço é: você quer ser inquilino que sustenta o sonho dos outros, ou quer ser o proprietário que constrói o futuro da sua própria família? Se você tem uma economia, por menor que pareça aí no Brasil, ela pode ser a sua chave de ouro aqui na Itália. E eu vou te ensinar como fazer essa transição com segurança, ok? Na próxima aula, na segunda aula, eu já vou te explicar por que a Itália é a oportunidade do momento. Nos vemos lá.